precisando. Sim. Mas se eu quiser demais ali, né? Vocês vão ficar ali, moças? Uma boa tarde a todos. Havendo um legal, inicio os trabalhos da 7ª sessão ordinária. Solicito ao secretário a leitura da ata da última sessão. Ata número 08/2025, sessão ordinária. Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano 2025, às 18 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, onde se reuniram nessa sessão ordinária, presidida e secretariada, respectivamente, pelos vereadores Mark Schmidt, Alexandre Dirceu Escher, estando presentes os vereadores Elson Waterpool, Gilberto Heidel, Luciano José Grins, Marcelo Faria Grossman, Mário Helene Schmidt, Nilo de Souza e Paulo Roberto Adam. Havendo número legal, o presidente declarou aberta a 6ª sessão ordinária e solicitou ao secretário para fazer a leitura do expediente do dia. Ata da sessão ordinária realizada no dia 5/3/2025, que depois de lida e colocada em discussão e votação, é aprovada por todos os presentes. Projeto de resolução número 3/2025, originário do Poder Legislativo, requerido pelo vereador Mike Schmidt. Projeto de resolução número 4/2025, originário do Poder Legislativo, requerido pelo vereador Luciano José Grins. Pedido de informação número 4/2025, requerido pelo vereador Paulo Roberto Abraham. Pedido de providência número 14/2025, requerido pela vereadora Marcele Faria Grossman. Pedido de providência número 15/2025, requerido pelos vereadores Paulo Roberto Abraham, Mário Helene Schmidt, Alexandre Dirceu Escher e Gilberto Heidel. Pedido de providência número 16/2025, requerido pelo vereador Paulo Roberto Abraham. Projeto de lei número 2/2025, originário do Poder Legislativo, que altera a redação do artigo 3º da lei número 1399/2013, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação ao servidor público do Poder Legislativo. Projeto de lei número 3/2025, originário do Poder Legislativo, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei número 2271/2025, originário do Poder Executivo, que concede revisão geral anual. Artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, além de dar outras providências. Projeto de lei número 2272/2025, originário do Poder Executivo, que concede revisão geral anual, previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, e da outras providências. Projeto de lei número 2273/2025, originário do Poder Executivo, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas, que especifica, além de dar outras providências. Projeto de lei número 2274/2025, originário do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1754/2017, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais de Maratá e da outras providências. Projeto de lei número 2275/2025, originário do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1756/2017, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos conselheiros tutelares e da outras providências. Projeto de lei número 2276/2025, originário do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária e da outras providências. Projeto de lei número 2277/2025, originário do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel, conforme especifica de outras providências. Projeto de lei número 2278/2025, originário do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel, conforme especifica de outras
Providências. Projeto de lei número 2279/2025, originário do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1796/2018 no artigo 4º e inclui o artigo 23A, da estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento. Projeto de lei número 2280/2025, originário do Poder Executivo, que dispõe sobre a gratificação para o exercício da atividade de natureza especial, atendimento, monitoria na área da educação de PCD. Ordem dos oradores. Nenhum vereador usou a palavra. Ordem do dia. Projeto de resolução número 3/2025, originário do Poder Legislativo, requerido pelo vereador Mike Schmidt, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 8 votos. Projeto de resolução número 4/2025, originário do Poder Legislativo, requerido pelo vereador Luciano José Grins, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 8 votos. Pedido de providência número 14/2025, requerido pela vereadora Marcele Mafaria Grossman, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 8 votos. Pedido de providência número 15/2025, requerido pelos vereadores Paulo Roberto Abraham, Mário Heleno Schmitz, Alexandre Dirceu Eicher e Gilberto Heidel, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 8 votos. Pedido de providência número 16/2025, requerido pelo vereador Paulo Roberto Abraham, que colocado em discussão e votação, foi aprovado por 8 votos. Explicações pessoais. Usaram da palavra os vereadores Mário Heleno Schmitz, Paulo Roberto Abraham, Alexandre Dirceu Eicher, Elson Batepul, Gilberto Heidel e Mike Schmidt. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente abriu espaço para a realização de convites de eventos que ocorrerão no município no próximo fim de semana. Finalizando a sessão, o presidente convocou os vereadores para as reuniões da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a serem realizadas às 17 horas. Também convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ocorrer no dia 19 de março, às 18 horas. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão ordinária às 19 horas e 1 minuto, determinando o registro da presente ata. Sala de sessões, 12 de março de 2025, 7 assinaturas, Alexandre Dirceu Eicher, presidente Mike Schmidt. Obrigado, vereador Alexandre. Coloco a discussão ata número 8, 2025. Coloque em votação a ata. Quem estiver por fica com destaque, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por todos os presentes. Peço ao secretário Alexandre para fazer a leitura do expediente do dia. Ofício 116. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, o que fizemos com satisfação e alegria, vimos convidá-lo a participar da celebração de 33 anos da Emancipação Política de Maratá, que acontecerá no dia 20 de março do corrente ano, no Parque Municipal da Oktoberfest, a partir das 18 horas. A entrada para o evento será solidária. Na recepção, estaremos recolhendo itens de higiene e limpeza destinados à Defesa Civil Municipal, bem como contribuições via Pix para o SCAB de Maratá. Será o momento de celebrarmos a história da nossa cidade, que foi erguida com esforço incansável de muitas mãos, de homens e mulheres que, mesmo diante de desafios, mantiveram-se firmes na missão de fazer florescer um novo capítulo da história dessa região. Desejamos contar com a presença de Vossa Senhoria, dos vereadores do nosso município. Para tanto, solicita-se a gentileza de o presente convite seja transmitido aos colegas vereadores da Câmara Municipal. Certo de contar com a presença de Vossa Senhoria, externamos votos de estima e apreço, atenciosamente, Gisele de Nachan. Ofício de patrocínio. Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria apoio na forma de patrocínio para a realização da nossa festa anual, que vai ocorrer no dia 4 de maio de 2025 na Sociedade Gaúcha da Macega da mesma localidade. Certo, podemos contar com seu importante apoio e nos colocamos à disposição no aguardo da resposta. Presidente Romero Vistos. Pedido de indicação. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o regimento interno dessa Casa, apresenta respeitosamente a presente indicação solicitando à excelentíssima senhora prefeita o ouvido plenário desta Casa que seja instalada uma nova lixeira na Sociedade Esperança. Justificativa. No local existe um container e uma lixeira comum, porém as mesas não estão dando conta de armazenar todo o lixo depositado no local. É comum ver os sacos sendo depositados no chão por não haver mais espaço e assim os cachorros acabam espalhando todos os resíduos pelo chão, gerando mau cheiro e muita sujeira espalhada. Nesses termos, pede deferimento vereador Martins. Indicação número 7, 2025, será encaminhada ao Executivo. Pedido de informação. Solicita informações sobre os levantamentos realizados pela administração municipal quanto aos prejuízos causados pela enchente aos moradores e ao comércio local.
Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente requerer o encaminhamento do presente pedido de informação ao Executivo Municipal, a fim de obter esclarecimentos acerca dos prejuízos causados pela recente enchente aos moradores e ao comércio local, bem como das medidas adotadas pela administração municipal. Considerando as declarações feitas pela Prefeita Municipal em transmissão ao vivo sobre a reconstrução das pontes e os valores envolvidos, solicito as seguintes informações. Há levantamento oficial dos danos econômicos sofridos pelos moradores e comerciantes do município em decorrência da enchente? Caso exista, solicito acesso ao relatório ou documento correspondente. 2. Quais ações a Prefeitura pretende adotar para apoiar aqueles que sofreram perdas significativas, tendo em vista que a administração municipal poderá ser responsabilizada pelos prejuízos? Solicito que as respostas sejam encaminhadas à Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo legal. Nesses termos, pede deferimento o vereador Paulo Roberto Abraham. Pedido de informação do 5/2025 também será encaminhado ao Executivo. Pedido de informação número 6/2025 solicita informações sobre o quadro do pessoal do município. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa na Lei de Acesso à Informação, requer respeitosamente o encaminhamento desse pedido de informação ao Executivo Municipal, visando obter os seguintes esclarecimentos. 1. Informar o número total de servidores concursados, discriminando a quantidade por secretaria. 2. Informar o número total de cargos em comissão, especificando a quantidade de cada secretaria. 3. Número de prestadores de serviços contratados na Secretaria de Saúde junto ao SISCAI. Solicito que as respostas sejam encaminhadas à Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo legal. Nesses termos, pede deferimento o vereador Paulo Roberto Abraham. Pedido de informação número 6/2025 também será encaminhado ao Poder Executivo. Pedido de informação número 7/2025 solicita informações sobre a empresa responsável pelas redes sociais e filmagens do município de Maratá. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, com fundamento na Lei de Acesso à Informação e no princípio da transparência pública, vem respeitosamente solicitar o encaminhamento desse pedido de informação ao Executivo Municipal, a fim de obter as seguintes informações. Nome da empresa contratada para a prestação de serviço de gerenciamento de redes sociais, filmagem e edição de vídeos e demais atividades relacionadas à comunicação institucional da Prefeitura Municipal de Maratá. 2. Cópia do processo licitatório referente à contratação dessa empresa, incluindo o edital, as propostas apresentadas e a ata da sessão, o contrato firmado e eventuais aditivos. 3. Valor total contratado e a forma de pagamento estabelecida. 4. Prazo de vigência do contrato. Solicito que as informações sejam encaminhadas à Câmara Municipal e também enviadas pelo meio digital para o e-mail abrahampaulo@yahoo.br. Aguardo o retorno dentro do prazo legal. Nesse termos, pede deferimento o vereador Paulo Roberto Abraham. Pedido de informação no 7/2025 também será encaminhado à Prefeita Municipal. Pedido de providência número 17/2025 solicita a ampliação da iluminação pública na rua Augusto Guilherme Ricker. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o regimento interno dessa Casa, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora Prefeita Municipal, solicitando providências para a ampliação da iluminação pública na rua Augusto Guilherme Ricker, no trecho compreendido entre o início da via, na ligação com a rua Padre Bernardo Reis, até a metade da rua. O referido trecho encontra-se sem iluminação adequada. Justificativa: a ausência de iluminação pública desse trecho da rua Augusto Guilherme Ricker gera insegurança para os moradores e pedestres que transitam pelo local, especialmente no período noturno. A ampliação da iluminação pública contribuirá para a segurança da visibilidade de todos que transitam pela via. Diante do exposto, conto com a compreensão e o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação desse pedido, bem como a pronta atenção do Executivo para a sua implementação. Atenciosamente, vereador Luciano José Grins. Pedido de providência no 17/2025 para parte da ordem do dia. Pedido de providência número 18/2025 solicita a implantação de uma rotatória entre a RS 411 e a entrada do Aliança, que liga Pinheiro Machado. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o regimento interno desta Casa, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora Prefeita Municipal, solicitando providências para a implantação de uma rotatória no entroncamento entre a RS 411 e a entrada do Aliança, que liga Pinheiro Machado. Justificativa: o trecho em questão apresenta um fluxo intenso de veículos, tornando um ponto crítico para a segurança viária. A ausência de uma rotatória adequada dificulta
a organização do trânsito e aumenta o risco de acidentes. A implantação de uma rotatória nesse local permitirá uma melhor fluidez no tráfego, além de proporcionar maior segurança para os motoristas e pedestres. Atenciosamente, vereador Luciano Zoga Crins. Pedi providência número 18, 2025, também fará parte da ordem do dia. Pedido de providência número 19, 2025, solicita a implantação de sinalização na entrada da Vila Nova. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o regimento interno dessa casa, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado o expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando providências para a instalação de sinalização adequada na entrada da Vila Nova, tendo como ponto de referência a Igreja Adventista. Justificativa: a ausência de sinalização na entrada da Vila Nova tem gerado dificuldades para visitantes e motoristas que não conhecem bem a localidade. A instalação de placas indicativas facilitará a localização e o acesso, garantindo mais segurança para moradores e visitantes. Diante do exposto, conto com a compreensão e o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse pedido, bem como a pronta atenção do Executivo para a sua implementação. Atenciosamente, vereador Luciano José Guinness. Pedi providência no 19, 2025, para parte da ordem do dia. Pedido de providência número 20 de 2025 solicita a completa restauração da denominada Estrada dos Citros, que liga a linha Progresso a São Pedro Maratá. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o regimento interno dessa casa, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado o expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando providências para a completa restauração da estrada que liga a linha Progresso a São Pedro Maratá, denominada Estrada dos Citros. Justificativa: a referida estrada é um importante corredor de produção na região, onde estão sediadas diversas granjas, empresas e propriedades agrícolas. Moradores e produtores que dependem da via para o escoamento de sua produção, como suínos, frangos, carvão e outros produtos, enfrentam grandes dificuldades devido às condições precárias da estrada. Atualmente, o leito da estrada encontra-se reduzido, dificultando a passagem simultânea de dois veículos e gerando risco de acidentes. Além disso, há trechos com pedras expostas, o que causa danos frequentes aos veículos que trafegam pelo local. A restauração da via é essencial para garantir a segurança, melhorar a logística da produção e oferecer melhores condições de trafegabilidade para todos que utilizam essa estrada. Diante do exposto, com a compreensão e o apoio dos nobres colegas, para aprovação desse pedido, bem como a pronta atenção do Executivo para a sua implementação. Atenciosamente, vereador Gilberto Raio. Pedi providência no 20, 2025, também fará parte da ordem do dia. Pedido de providência número 21 de 2025, solicita conserto da calçada na rua Miguel Schneider. Senhor presidente, vereador abaixo assinado, em conformidade com o regimento interno desta casa, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado o expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando providências para que seja realizado o conserto da calçada na rua Miguel Schneider. Justificativa: justifica-se esse pedido pelo fato de que a calçada em questão se encontra em más condições, obrigando os pedestres a transitarem pela via, o que representa um risco à segurança, especialmente para as crianças, idosos e demais cidadãos. Além disso, o reparo necessário não exige de um alto investimento de recursos públicos, tornando-se uma medida viável e essencial para garantir a mobilidade urbana segura. Diante do exposto, conto com a compreensão e o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação desse pedido, bem como a pronta atenção do Executivo para a sua implementação. Atenciosamente, vereador Paulo Roberto Arão. Pedi providência no 21, 2025, também fará parte da ordem do dia. Ofício número 118 de 2025. Senhor presidente, encaminhamos o presente projeto de lei número 2281/2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a munícipes participantes de feiras escolares de ciências e equivalentes. A presente proposta objetiva custear parte das despesas de munícipes, estudantes que logrem êxito em participar de feiras escolares de ciências e equivalentes, desde que fruto de trabalhamos apresentamos na Schulmesser. Tal incentivo estimula a participação e o estudo, além de fomentar e qualificar a participação no evento municipal, e, por óbvio, qualifica o ensino e aprendizagem para os alunos munícipes de Maratá. Tendo em vista a solicitação de estudantes, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência.
Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse projeto de lei, subscrevemos atenciosamente, prefeita Gisélia Helena Schneider. Regime de urgência do projeto de lei 2081 e o projeto de lei 2081 fora parte da ordem do dia. Não temos mais nada expediente, passamos para os oradores, não temos ninguém inscrito. Peço ao secretário fazer a leitura da ordem do dia. Pedido de providências número 17 de 2025 solicita a ampliação da iluminação pública na rua Augusto Guilherme Rica. Pedido de providência no 17 de 2025, solicitado pelo vereador Luciano José Guinness, coloca em discussão, coloca em votação. Quem estiver a favor fica no destaque, quem estiver contra se manifeste aqui na mão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências número 18 de 2025 solicita a implantação de uma rotatória entre a RS 411 e a entrada do Aliança, que liga Pinheiro Machado. Pedido de providência no 18 de 2025, solicitado pelo vereador Luciano José Grins, coloca em discussão, coloca em votação. Quem estiver a favor, fica no destaque, quem estiver contra, se manifeste alguém na mão. Aprovado por todos os presentes. Pedido de providência número 19 de 2025 solicita a implantação de sinalização na entrada da Vila Nova. Pedido de providência 19 de 2025, também solicitado pelo vereador Luciano José Grins, coloca em discussão, coloca em votação. Quem estiver a favor, fica no destaque, quem estiver contra, se manifeste alguém na mão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 20 de 2025 solicita a completa restauração da denominada Estrada dos Citros, que liga a linha Progresso a São Pedro do Maratá. Pedido de providência número 20 de 2025, solicitado pelo vereador Gilberto Raidel, coloca em discussão, coloca em votação. Quem estiver a favor, fica no destaque, quem estiver contra, se manifeste alguém na mão. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 21 de 2025 solicita conserto da calçada na rua Miguel Schneider. Pedido de providência número 21 de 2025, solicitado pelo vereador Paulo Roberto Abraham, coloca em discussão, coloca em votação. Quem estiver a favor, fica no destaque, quem estiver contra, se manifeste alguém na mão. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 2271/2025 concede revisão geral anual ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, além de dar outras providências. A Prefeita Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final, do artigo 37 da Constituição Federal é concedida nos termos da legislação municipal com vigência a partir de março de 2025, pela aplicação do índice de 4,77% sobre os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, incluídos os contratos temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias e suficientes da Lei do Orçamento Anual 2025. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar no 1º de março de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Maratá, Prefeita Gisélia Helena Schneider. Projeto de lei 2231/2025, coloco em discussão. Senhor Presidente, eu vou votar a favor desse projeto porque, como nós somos vereadores, nós não temos como criar despesa, tá? Mas o índice de reajuste dos servidores é baixo, tá? Só estou justificando meu voto e gostaria que constasse nada, tá? Meu voto vai ser a favor, porque não vou prejudicar mais ainda os servidores, né? A gente votando contra aqui, tá? Mas é muito pouco, tá? E a gente olhando em conta os índices que tiveram de fixação do salário do prefeito, secretário e vice-prefeito, é um absurdo, né? Considerando aí com servidores. Tá? Só para que conste em ata essa declaração. Mais alguém? Esse projeto é inflação, né? O reajuste da inflação é 4,37 para todos. Esse não é o aumento real. O
Como é que ela é próxima, acho que era 2.273, né? E daí é só para servidores municipais. Eu sei, mas mesmo assim é pouco, né? Eu sei. Coloque em votação o projeto de lei 2031-2025. Quem estiver a favor, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2272-2025 concede revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais e outras providências. A Prefeitura Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Maratá aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a revisão geral anual, de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal. E Lei Municipal número 1978/2020 é concedida nos termos da legislação municipal com vigência a partir de março de 2025, pela aplicação do índice de 4,77% sobre subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias e suficientes da Lei do Orçamento Anual 2025. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de março de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Maratá, 10 de março de 2025. Gisele Adriana Schneider, Prefeita Municipal. Coloque em discussão o projeto de lei 2262-2025. Coloque em votação. Quem estiver a favor, como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 2273-2025 concede aumento real aos vencimentos dos servidores, aos proventos e às pensões dos aposentados e pensionistas que especifica, além de dar outras providências. A Prefeitura Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido aumento real com vigência a partir de março de 2025, pela aplicação do índice de 0,73% sobre os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, incluídos os contratos temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, exceto aos secretários municipais e aos aposentados e pensionistas não detentores do direito à paridade. Artigo 2º, o valor da referência de que trata o artigo 29 da Lei nº 961/2007, Plano de Carreira de Servidores Públicos, quadro de provimento efetivo, inativos e pensionistas é fixado em R$ 1.090,24. Artigo 3º, o valor de referência de que trata o artigo 33 da Lei nº 747/2024, quadro de carreira do Magistério Público Municipal é fixado em R$ 2.061 para 25 horas e pedagogo em R$ 1.826,60 para 22 horas. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias e suficientes da Lei do Orçamento Anual 2025. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de março de 2025. Gabinete da Prefeita Municipal de Maratá, 10 de março de 2025. Gisele Adriana Schneider, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2273/2025. Coloco em votação. Quem estiver com está, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Senhor presidente, eu vou votar a favor, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse, porque vocês estão reunidos com a prefeita, para que fosse feita uma revisão desse plano de carreira dos servidores. Né? Porque a gente vê alguns cargos aí que é um absurdo. Né? Então, eu só gostaria de levantar isso. O voto vai ser favorável, porque não tem outra maneira. Né? Posso me manifestar? A pedido de servidores também me pediram para fazer a exploração do plano de carreira e hoje falei com a prefeita e ela disse que é uma promessa dela este ano para fazer isso. Já levou também o Não que tem acesso a falar que bate no gabinete da tarde. Coloco em votação o projeto de lei 2273/2025. Quem estiver a favor, está. Quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 2274/2025 altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal
Municipal de 1754/2017 e 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais de Maratá e da outras providências. A Prefeita Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1754/2017, de 21 de setembro de 2017, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O valor da vale alimentação será de R$ 28,00 por dia útil. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa presente alteração correrão por conta de dotações previstas no orçamento vigente. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2025. Gabinete de Prefeito Municipal de Maratá, Prefeita Gisélia Schneider. Coloco em discussão o projeto de lei 2034-2025. Coloco em votação. Quem estiver por constar, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 2275/2025 altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1756/2017, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre concessão de vale alimentação aos conselheiros tutelares e da outras providências. A Prefeita Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1756/2017, de 21 de setembro de 2017, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O valor do vale alimentação será de R$ 28,00 por dia útil. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente alteração ocorrerão por conta de dotações previstas no orçamento vigente. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2025. Gabinete da Prefeita Municipal de Maratá, 10 de março, Gisélia Adriana Schneider, Prefeita Municipal. Projeto de lei no 2025-2025, coloco em discussão, coloco em votação. Quem estiver por constar, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por todos os presentes. Projeto de Lei número 2276/2025 autoriza a contratação temporária e da outras providências. A Prefeita Municipal de Maratá, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, pede a esta Igreja, Câmara de Vereadores, que aprove a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, durante o exercício do ano de 2025, temporariamente, em razão de excepcional interesse público, sendo cada contrato pelo período de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período pessoal para suprir as seguintes necessidades. Operador de máquinas e equipamentos rodoviários, 1 vaga. Nutricionista, 1 vaga. Artigo 2º. O contrato de que trata o artigo 1º será de natureza administrativa, ficando assegurado ao contratado direito previsto no artigo 195 da Lei número 846/2005, Regime Jurídico dos Servidores do Município. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações próprias e suficientes do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Maratá, Gisélia Adriana Schneider, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2276/2025. Coloco em votação. Quem estiver por constar. Presidente, mais uma vez eu gostaria de manifestar, eu vou votar a favor porque precisa. Agora, essa questão de prorrogar por mais meio ano, estou achando que cada vez essa coisa fica mais complicada. Cada vez eu voto em cima disso, né? Da realização do concurso público. Vou votar a favor pela necessidade. Agora, se entrar um projeto de novo nessas coisas, com esse colocando em contratação, coisa, eu vou votar contra. Para isso que existe o concurso público. Posso fazer a ratificação do Paulo também? Na mesma linha, eu esperei que você falasse, Paulo, e eu falar a mesma coisa. Nós temos operadores de máquina hoje no município há praticamente 1 ano trabalhando com C5 nas máquinas. Então, é evidenciada há mais tempo a necessidade de operador, então. Isso me parece mais um corredor de simpatizantes políticos em fazer essa
alternativa que não seja o concurso, porque nós temos CCs há um ano já trabalhando, e o que acontece? Tem um serviço extraordinário, ele se sente no conforto de não atender, porque não ganha horas extras, de novo, confrontando com quem é servidor. Né? Essa é uma questão que o Paulo evidenciou bem, na minha opinião. Obrigado. Coloco em votação o projeto de lei 2036 e 2025. Quem estiver por com destaque, pergunta, se manifeste ali na mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2277/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel conforme especifica e dá outras providências. A Prefeitura Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação a área de terras a seguir identificada. Um terreno sem benfeitoria com superfície de 1.608,54 metros quadrados, situado na rodovia municipal Transcípios, na localidade Uricana, no município de Maratá. Neste estado, zona urbana, sem quarteirão formado, com as seguintes medidas e confrontações: ao norte, na extensão de 12,54 metros, com Miguel Henrique Broio; a leste, na extensão de 128,31 metros, com Miguel Henrique Broio; ao sul, na extensão de 16,23 metros, com a rodovia municipal Transcípios; e ao oeste, na extensão de 140,14 metros, com Miguel Henrique Broio. Artigo 2º desta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Maratá, Gisela Adriana Schneider, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2037 e 2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, firme está. Quem estiver contra, se manifeste ali na mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2278/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel conforme especifica e dá outras providências. A Prefeitura Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação a área de terras a seguir identificada. Um terreno sem benfeitoria com superfície de 978,62 metros quadrados, localizado na rodovia Transcípios, linha Kerber, município de Maratá, nesse estado, zona urbana, com as seguintes medidas e confrontações: ao norte, na extensão de 72 metros, com o Olímpio Branco; a leste, na extensão de 7 metros, com o prolongamento da rodovia Transcípios; novamente ao norte, na extensão de 31,64 metros, com o prolongamento da rodovia Transcípios; novamente a leste, na extensão de 7,20 metros, com o prolongamento da rodovia Transcípios; e ao sul, na extensão de 104,25 metros, com o Olímpio Branco; ao oeste, na extensão de 14,11 metros, com o prolongamento da rodovia Transcípios. Artigo 2º desta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Maratá, 11 de março de 2025, Gisela Adriana Schneider, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2068 e 2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, firme está. Quem estiver contra, se manifeste ali na mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2279/2025 altera a lei municipal número 1796/2018 no artigo 4º e inclui o artigo 23A da estrutura dos cargos de direção, chefia e assessoramento. A Prefeitura Municipal de Maratá, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1796/2018, que passa a vigorar com as seguintes alterações: modificando o quadro geral dos cargos de direção, chefia e assessoramento. DCA, criação de 2 cargos de apoio pedagógico vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Padrão 2, criação do cargo de chefe do setor de dívida ativa e arrecadação, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. Padrão 3, alteração do cargo de coordenador do Departamento de Cultura, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, passando do padrão 4 para o padrão 3.
chefe do setor de transporte e agendamento na saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, alterando do padrão 3 para o padrão 4. Artigo 4º. Cargo chefe do setor de apoio pedagógico, número de cargos 4. Daí o gráfico todo, não tem problema o gráfico. Coloco em discussão, então, o projeto de lei 2279/2025. Senhor presidente, eu peço vista desse projeto. Coloco em discussão, pedido de vista. Eu quero ver essa conta das vistas. Eu desculpa, vereador, mas eu jamais vou contra a lei procedura. Eu posso... Não é assim, não é indo contra, não estou contra. Eu te entendi, Claro, mas cada um pediu. eu jamais consigo. Eu quero me associar ao pedido de vista do vereador Alexandre também, com ela ser testemunha. Semana passada, tão logo a sessão se encerrou, eu pedi que ele, como presidente, me trouxesse mais informações sobre esse processo. E ele não veio. Por razões que eu respeitei, ele não veio. Então, eu acho que é democrático, é salutar que se saiba melhor do que se está votando. Eu esperava essas informações que não vieram, então eu quero respaldar também e pedir junto ao Xande esse pedido de vista. Certo, temos o pedido de vista, então. Vou colocar, então, o pedido de vista em votação. Quem é a favor do pedido de vista do como está, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. 4 votos a favor, 4 contrários. Eu desempato. Eu sou contrário, então, ao pedido de vistas. Coloco, então, em discussão novamente o projeto 2079. Coloco em votação o pedido 2079/2025. Quem estiver a favor do como está, quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. O contrário até por a forma, senhor presidente. 3 está em votação agora, a discussão passou. Foi aprovado, então, por 5 votos a favor e 3 contrários. Projeto de lei número 2280 dispõe sobre a gratificação para o exercício da atividade de natureza especial, atendimento e monitoria na área da educação de PCD. A Prefeitura Municipal de Maratá, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 63, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É atribuída a gratificação pelo exercício de atividade na natureza especial no valor correspondente à função gratificada número 1, ao servidor, assistente educacional ou monitor, que for designado para exercer funções de atendimento, monitoria na área da educação de PCD, com grau de deficiência e dependência grave, comprovado através de laudo médico. Artigo 2º. A gratificação criada por essa lei não se incorpora aos vencimentos do servidor, cessando o seu pagamento com o afastamento dessa respectiva função, garantida a proporcionalidade para efeitos de pagamento de férias de gratificação natalina. Artigo 3º. Não fará jus a gratificação com o servidor que ocupar cargo de provimento em comissão. Artigo 4º. É vedar a acumulação para efeitos de pagamento da gratificação pelo exercício da atividade de natureza especial. Parágrafo único. O servidor designado para exercer 2 ou mais funções deverá optar pela gratificação de maior valor. Artigo 5º. É vedado o pagamento de gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial, cumulativamente com a designação para exercício de função gratificada, hipótese em que o servidor deverá optar pela gratificação de maior valor. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Maratá, Gisele Helena Schneider, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2280/2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, como está. Quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2/2025, altera a redação do artigo 3º da lei número 1399/2003, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação ao servidor público legislativo. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 3º da lei municipal número 1399/2013, de 6 de agosto de 2013. Artigo 3º. O vale alimentação será no valor diário de R$ 28. Artigo 2º. As despesas decorrentes
da presente alteração ocorrerão por conta de dotações previstas no orçamento vigente. Artigo 3º, revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos a 1º de março do corrente ano. Sala de Sessões da Câmara Municipal, vereador de Maratá, Maico Schmidt, presidente, Nildo Souza, vice-presidente, secretário Alexandre Seuch, segundo secretário, Luciano José Grins. Coloco em discussão o projeto de lei 2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, por constar. Quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3, 2025, concede aumento real aos vencimentos dos servidores do Legislativo Municipal. Artigo 1º, fica concedido aumento real com vigência a partir de março de 2025, pela aplicação do índice de 0,73% sobre os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações próprias e suficientes da Lei Orçamentária Anual 2025. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de março do corrente ano. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Maratá, presidente Marcos Schmidt, vice-presidente Nildo Souza, primeiro secretário Alexandre Seuch, segundo secretário Luciano José Grins. Coloco em discussão o projeto de lei número 3, 2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, fique constar. Quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2281/2025 autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a munícipes participantes de feiras escolares de ciências e equivalentes. A Prefeitura Municipal de Maratá, em conformidade com as atribuições legais conferidas pelo artigo 63, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro a munícipes participantes de feiras escolares de ciências e equivalentes, quando realizados em outros estados da Federação, no exercício de 2025. Artigo 2º, o auxílio financeiro de que trata o artigo 1º será limitado ao valor de R$ 2.000 por aluno e em R$ 2.000 por professor orientador. O total anual máximo a ser dispêndio para todos os beneficiários fica limitado em R$ 30.000. Artigo 3º. São requisitos necessários à concessão do auxílio no caso de participação em feiras escolares de ciências e equivalentes. 1. Ser ou ter sido o estudante aluno da rede municipal ou de ensino ou da rede estadual cujo estabelecimento seja sediado no município de Maratá. Segundo, o trabalho científico a ser inscrito ter sido aprovado e apresentado obrigatoriamente na SHUMES, promovida pelo município. Terceiro, o professor orientador estar diretamente vinculado à participação do aluno. Artigo 4º. O valor do auxílio será depositado em conta bancária de titularidade do beneficiário ou, no caso de menor, dos responsáveis legais. Artigo 5º. Em até 30 dias após o término do evento, o beneficiário deverá prestar contas do recurso recebido, mediante o comprovante de despesas com deslocamento e certificação de participação do evento. Artigo 6º. A falta de prestação de contas ou a não aprovação das mesmas ensejará a devolução do valor recebido, permitida a inscrição em dívida ativa. Coloco em discussão o regime de urgência do projeto de lei 2031-2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, fica com estar. Quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Agora coloco em discussão o projeto de lei 2031-2025. Coloco em votação. Quem estiver a favor, fica com estar. Quem estiver contra, se manifeste erguendo a mão. Aprovado por unanimidade. Não temos mais nada. Em ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Paulo. Segundo vereador, Alexandre.
senhor presidente, demais senhores, senhorita, colega vereadora, nossa jurídica, nossa secretária, assistentes, nosso boa noite e até a quem assiste nós de casa. Pedir vistas do projeto, senhorita Marcele, para analisar melhor como foi pedido pelo colega vereador Beto, né? Vamos ver as informações que ele pediu, né? E então foi feito esse pedido de vistas, não que eu seja contra esse projeto. Outra colocação é a questão desse projeto de criação de outros cargos ou sair de um FG para o padrão maior. Não sei se foi coincidência ou não, mas no começo desse ano, duas irmãs do nosso concorrente, que concorreu contra a prefeita, né, o vice-candidato a vice-prefeito Luciano Chama, as duas irmãs dele foram tiradas do FGs dela, né, inclusive do nosso presidente do nosso partido, do União Brasil, ocorreu da mesma forma. Acho que deve ter sido só coincidência mesmo, não acredito que esteja de má fé isso. Tá? E são oferecidos outros cargos dando FG. Então, essa manifestação em prol de solidariedade àqueles que realmente são diretamente, como é que eu vou dizer, até aqui a Fábio e Andy vão falar dela, acho que ela até vai parar de trabalhar, né? Não sei por questões, de repente, por perseguição política, de repente ela não está se sentindo mais à vontade de trabalhar no cargo dela, né? Vai sair da sua função. Eu só quero deixar essa para mim, para todos aqui, então, o que está acontecendo, de repente alguns não saibam, não tenho nada contra de quem vai exercer o cargo ali, absolutamente. Eu só queria deixar essas ponderações aqui nessa noite para todo mundo, talvez quem não sabia, né? Ou talvez não busquem informações e tem coisas desse tipo que acontecem, mas acredito que seja isso pura coincidência. Obrigado, vereador Alexandre. Próximo inscrito, vereador Elson. Próximo inscrito, vereador Gilberto. Som. Presidente Michael, boa noite a todos já citados, colegas vereadores, os assistentes, sempre que vem nos agraciar com a presença de todos. Acho que isso é muito importante, sempre nós falamos disso, e também em especial para as pessoas que estão em casa. Eu vou fazer, quase para não me tornar repetitivo o que o vereador Alexandre falou, eu jamais poderia deixar de fazer essas colocações agora, porque eu me sentiria um covarde em relação a esse projeto que passou. Nós estamos aqui para fiscalizar, para votar. Eu não lamentei, mas é democrático, eu entendo isso. Lamentei que não foi dada a possibilidade de visto para o vereador Alexandre. Como eu falei antes, eu pedi algumas informações, são várias as questões que envolvem cargos, tanto por nepotismo, tantas outras questões. E aí, agora nós somos celestiados com isso, mas a minha maior colocação que eu quero fazer e solidarizar é com a Fábio Chama, que foi irmã do candidato a prefeito Luciano, e até então, durante os governos já anteriores da prefeita Gisele, ela foi competente. Deixou de ser competente de um dia para o outro, muito estranho. E agora provavelmente sai por mais um, que já saiu há uns dias atrás, porque nós vamos formar o quê? Qual é a intenção da prefeita? Formar um exército de CCs para a próxima eleição. Deve ser isso. E ainda assim, ascender um cargo de CC ainda, nem sequer estão criando um cargo, se fosse um FG, para um cargo de carreira, talvez até apoiaria, porque tem outras pessoas que também têm competência. Jamais contra as pessoas, essa ou aquela que vai assumir. Criar mais um CC no lugar de uma pessoa que estava, durante tanto tempo, e a Fábio foi competente sim, o município todo fala da competência dela, no trabalho que ela exerceu. Da mesma forma, o Alexandre já citou, o Márcio também, vai ficar sentado ao lado de também o CC agora, e é o que vai, com as qualificações todas que ele tinha. É de lamentar. E mais uma coisa, no momento em que eu vou resumir várias mensagens que recebemos durante a semana, eu calculo que mais vereadores sobre a questão do aumento salarial oferecido pela administração. Não entro nesse mérito do valor, é o que o Paulo já falou, isso é baixo sim, e são várias as questões que norteiam um aumento que se dá pela lei de responsabilidade fiscal e outras coisas. Agora, a incoerência maior, de novo, está em nós aprovarmos CCs aqui, para que, como eu falei antes, batalha de políticos, passa talvez nas redes sociais durante a campanha, aquelas pessoas
e se manifestaram com bastante força, que levaram folheto nas casas, hoje estamos a cada poucos dias um cargo novo criado, beneficiando aquelas pessoas. E, de novo, nós estaremos com o tempo desprestigiando os funcionários de carreira com essas atitudes. Eu acho que isso é uma parte ruim. Eu fui reconduzido ao cargo de prefeito, Paulo também foi. Eu acho que uma das grandes desvantagens da recondução do prefeito me parece ser essa uma delas. Então nós votamos por isso contra, e não é contra a pessoa, contra aquele cargo, porque ali tem uns ali que ascenderão, eu sempre digo que vão receber cargos ali talvez que merecerão, e é necessário no quadro da prefeitura, talvez sim. Mas essa troca, de novo, em solidariedade ao Márcio, às irmãs do candidato Luciano, que foram no dia 1º de janeiro, emitida já a portaria de exoneração das RGs, que eu digo de novo, por tantos anos que eram competentes, deixaram de ser pela escolha política que fizeram. Esse lamento não poderia jamais passar em consideração e solidariedade a essas pessoas. De novo, em nenhum nome específico, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto. Próximo, vereador Luciano. Próximo, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores públicos, cidadãos de Maratá, boa noite. Vereador Alexandre, eu só fui contra o de vistas, porque eu que falei, mas poderia, se tivesse dúvida, segurar uma comissão. Não precisava ter vindo a votação. Quando vem um projeto da votação e for o servidor público, eu defendo o servidor. Então, faço uso dessa tribuna para justificar o meu voto em relação ao projeto de lei 2273 de 2025, que trata de reajuste salarial de servidores municipais. Como vereadora, tenho o dever de analisar cada proposta com responsabilidade, levando em consideração tanto os interesses da administração pública, quanto principalmente os direitos e necessidades dos servidores. E entendo que o reajuste dos servidores é essencial, pois são eles que garantem o bom funcionamento dos serviços prestados à população. Ainda que eu entenda que o valor é baixo, só que o cálculo é feito através do impacto financeiro. E eu não poderia votar contra, porque se nem esse valor eles receberiam. Pois a matéria é de iniciativa privativa da prefeita, não a Câmara, a gente não consegue fazer nenhuma. Sei que em junho também, do ano passado, foi feita a fixação de salários do subsídio dos agentes políticos, que aí é onde recebi mensagem de servidores do porquê do valor. Só que isso foi feito ano passado, não foi na nossa gestão. Eles já estão recebendo desde o dia 1º de janeiro e a gente só vai poder ser alterado em 2028. Conversando com alguns servidores, voltando ao assunto que o vereador Paulo falou, hoje à tarde eu conversei com a prefeita que foi um questionamento. O valor é baixo, a gente então precisa mexer e reestruturar o plano de carreira. Eu pedi hoje à tarde, conversei com ela e ela me prometeu que ela vai assumir esse compromisso. Então, o meu dever é ficar em cima da área e cobrar. É o que eu posso fazer e o que eu vou fazer. E vou aproveitar o uso da tribuna e agradecer a presença do Flechinha, que no dia da enchente, nós estávamos lá em Brasília, mas questão de minutos, ele já aprendeu uma mensagem dizendo assim, o que o deputado Pazinho pode ajudar. Na hora nós pedimos desassoreamento. E hoje agradeço o deputado. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereador Marcelo. Próximo, vereador Mário. Boa noite, presidente Maicon, demais colegas vereadores, secretária Rita, jurídica Letícia, todos que estão aqui assistindo a plateia cheia hoje, tá bom? Que esteja sempre assim por mais dias. Os que estão em casa também assistindo pela internet ali. Assim, ó, você bem breve, tá? Eu fico feliz quando o funcionário ganha aumento, tá? Eu acho muito bom. Uma gratificação, uma coisa, eu sei porque eu trabalho com isso também, né? Mas eu fico muito triste quando ao mesmo tempo, para ele ganhar aquele aumento, um outro precisa perder isso. Eu acho injusto. Tem que ser igual para todos, tá? Qualquer empresa é assim, então acho que aqui no servidor público também teria que ser assim, tá? E eu também, questão do servidor público, eu acho muito pouco mesmo, tá? Como a Marcelo falou ali, é o que tem no momento, então, uma coisa que precisa ser reavaliada, por quê? Porque o servidor público, ele é o que sustenta a casa, tá? Não adianta mais vir aqui
se a casa não está bem erguida. Então, o servidor público, ele está por todo o município, ele carrega literalmente o município, vamos dizer, a expressão assim, nas costas, tá? Lá não sozinho, mas ele está ali de frente para todas as situações, né? Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, vereador Mário. Próximo inscrito é a minha pessoa, farei uso da palavra, passo a presidência ao secretário, ao vice-presidente do Souza. Uma boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar a doutora Letícia, nossa secretária Rita, presidente Nildo, secretário Alexandre, mais vereadores, a todos que estão aqui hoje e a todos esses DKs. Falar um pouquinho sobre a reconstrução ainda das enchentes, né, Nildo? A gente está trabalhando bastante para recuperar o nosso município, além da homologação junto ao Estado, da Defesa Civil, do município de Maratá, situação de emergência, também foi homologado agora na esfera federal. Estamos cadastrando o que falta ainda lá no Estado, já passou, agora estamos na entidade federal, cadastrando ainda para aguardar os recursos, então, tomara que venha, das nossas pontes, Ponte Esperança e a Ponte de Refris aqui no centro. A gente continua fazendo as estradas, o secretário Elcio, o secretário Afonso estão trabalhando bastante, mesmo com algumas dificuldades. A nossa patrola, né, Nilton, estragou. A terceirizada também está com problemas mecânicos, já vem de alguns dias, conserta e estraga de novo. Então as duas opções que nós temos estão com problemas. Hoje, a gente liberou também a ponte de Aguinha Pimenta, né, que também estava com problema lá. Ela parceria com o Salvador Sul, mas acabou que Maratá que fez todo o serviço lá, fazendo aquela ponte, né, que tanto precisamos para escoar a produção daquela comunidade. Falar um pouquinho também sobre aqueles dias que eu queria falar e não deu tempo. No dia da chuva, né, eu acabei parando de falar, mas era sobre as identidades que o município de Maratá não vem fazendo há algum tempo. Estivemos reunidos lá em Porto Alegre, foi o Diego, o prefeito Gisele, acho que o Marcelo também foi junto, o Luciano não pôde ir, o Nil também não, o Elson, se não me engano, não sei se foi junto, mas a gente foi com uma comitiva para lá, um assunto que já estava sendo levantado pelo vereador Luciano, quando era secretário, também funcionário da prefeitura. O Luciano correu atrás desse assunto, foi a partir dele que a gente conseguiu firmar um convênio com o Estado para fazer as identidades. Então nós estamos ainda adequando algumas coisas para conseguir fazer as identidades aqui no município, mas o convênio está assinado com o Estado. Então vamos nós aqui tentar agilizar um pouco mais a prefeito, com a secretária Neiva também, para a gente conseguir fazer esse serviço em Maratá, que é tão importante nos nossos municípios. Também quero destacar aqui que sobre o aumento e reajuste dos servidores, a gente também conversando, a gente sabe que é pouco do jeito que está o valor das coisas, mas também a gente tem que cuidar a questão do bem executivo. Então eles fazem toda uma conta lá, vem para nós aqui, a gente não tem como alterar, então a gente espera que no próximo ano, como já aconteceu em algum ano também, a prefeita não pode dar muito, mas no ano subsequente ela conseguiu dar um aumento bem bom para os funcionários. E relembrando aqui os maiores aumentos, né, desde 2007, os reajustes no município de Maratá foram dados em 2016, 2022 e 2023. Em 2016 foi dado 11,4%, em 2022 12,1%, em 2023 11%. Então foram nessas administrações que foram dados os maiores reajustes. Então a gente aguarda, né, que ano que vem seja um ano melhor e que possam realmente dar um valor que os funcionários merecem. A gente sabe que todo mundo se empenha e trabalha bastante. Falar também sobre... deixa eu só para não perder aqui. Sobre o convênio do Desassorear, que a princípio amanhã vai estar iniciando as obras do desassoreamento do Arroio Maratá. Quero aqui parabenizar Flechinha, demais deputados que se empenharam ao máximo para nos ajudar. Ajuda muito a questão de deputado ajudar, né? Mas eu quero destacar aqui a importância de ter pessoas qualificadas dentro da administração municipal que fazem a coisa andar. Flechinha trabalha lá dentro, sabe como é que funciona. E lá em maio, se não me engano, foi o maio, junho, quando abriu o programa, o Estado deixou ali 1 ou 2 meses para todo mundo se cadastrar. Então, só poder se cadastrar os municípios que estavam em situação de emergência, em calamidade. Maratá fez tudo certinho, correu atrás, conseguiu a homologação, conseguiu se cadastrar no programa.
E ali dali vem um monte de documentação, licenciamento ambiental, projeto, reuniões com o Estado, para fazer a coisa andar. E foi isso que a administração da prefeita Gisele, nosso vice-diretor fizeram, com uma equipe qualificada, tanto do meio ambiente, da agricultura, de obras, e da defesa civil do município, cadastraram tudo certinho, para na sexta-feira passada a gente conseguir assinar o convênio com o Estado. Então quero parabenizar todo mundo que ajudou, vereadores que colaboraram, secretários, funcionários e o Estado, né, em nome do governador Eduardo Leite, agradecer a ele, né, por ter ajudado com vários recursos ao município de Maratá, asfalto, no esporte, e novamente agora está ajudando, né, vários municípios com programas de solidariedade, que é tão importante e tão esperado, né, por todo mundo. A gente também queria que fosse um pouquinho mais rápido, né, Flechinha? Marcelo, né, a gente está quase entrando no inverno e não foi feito ainda, mas é um recurso que veio do Estado, então demorou. Mas então parabenizar todos que estavam empenhados. E se der tudo certo, amanhã a gente vai estar iniciando com as máquinas para limpar o arroio. Era isso por hoje. Obrigado a todos. Uma boa noite. Agradeço ao vereador Milton Souza, resumo dos trabalhos. Conforme a lei número 2052-2023 que foi criada, a gente inicia então a solenidade então para parabenizar a nossa mulher de destaque no mês de março. Senhoras e senhores, uma boa noite. Para que todos compreendam a importância do momento, quero destacar que essa homenagem que realizamos hoje faz parte do Março da Mulher, uma iniciativa oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Maratá, instituída pela Lei número 2152/2023. Essa lei estabelece que anualmente, no mês de março, a Câmara prestará homenagem a uma mulher da nossa comunidade, escolhida por meio de indicação popular, reconhecendo sua trajetória e contribuição para a sociedade. Neste ano, por meio de indicação popular, 9 mulheres foram lembradas por suas contribuições à nossa cidade. E entre elas, a que recebeu o maior número de indicações foi Senanir Aparecida Ranhoff. Um sobrenome um pouco mais difícil. Senanir, pelo teu trabalho, dedicação e esforço, que a gente sabe que tu tem aqui com a nossa comunidade de Maratá, pessoa batalhadora. Seu trabalho também foi ali, foi citado ali no Facebook, né, que a gente abre as indicações. Muito pelo seu trabalho, sua dedicação incansável à causa animal, não passaram despercebidos. Você tem sido exemplo de empatia, compromisso e luta por aqueles que têm voz, não têm voz. Seu esforço diário faz a diferença e inspira muitas pessoas da nossa comunidade. Por isso, com muita alegria, entregamos a você essa placa como símbolo do reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores e da população marataense pelo seu trabalho e sua trajetória. Quero que venha aqui então, se quiser vir. Encerrando a homenagem, então, dando seguimento, abre espaço, então, para os vereadores fazendo convite de eventos oficiais do município. Convido, então, para amanhã, teremos... Semana sobre uma sede aqui, né? Igreja Católica aqui, né? Tá aí o convite, Igreja Católica. Isso, e também amanhã, então, em homenagem ao nosso 20 de março, teremos um evento, então, né, para toda a comunidade. Acho importante a presença de todos. O prefeito disse que não vai estar presente para todo mundo, que é a Badinho, vai estar presente amanhã, então todos convidados para o evento de amanhã. Convido os vereadores, então, na semana que vem, às 17h30, para as funções, e posteriormente para a nossa sessão ordinária, às 18h. Muito obrigado a todos. Encerro a sessão às 19h09. Obrigado a todos, uma boa noite. Eu não puderam.